10 dicas de André Luiz que vão melhorar muito a sua vida a partir de agora, já que são dicas que vão ajudar muito na sua reforma íntima. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então hoje nós vamos falar sobre 10 dicas de ouro de André Luiz para a sua vida. Lembrando que André Luiz atuou junto com Chico Xavier e dessa parceria surgiram vários livros, inclusive o best-seller Nosso Lar. Interessante, pessoal, que André Luiz ele foi médico, na última reencarnação dele. E em várias obras há conhecimentos biológicos muito complexos. Eu já mencionei isso aqui em outro vídeo para vocês, pessoal. Mas olha só que interessante. Em 2013 foi publicado um artigo na revista científica Neuroendocrinology, onde cientistas compararam conhecimentos médicos presentes nas obras de André Luiz referentes à glândula pineal, obras psicografadas, óbvio, por Chico Xavier, e nesse artigo foram identificadas várias informações corretas, altamente complexas, então, sobre a fisiologia da glândula pineal. Lembrando que essas informações só foram confirmadas, só foram descobertas e confirmadas pela ciência 60 anos depois de André Luiz. Então vamos lá, pessoal, 10 dicas de ouro de André Luiz para a sua vida. São dicas que foram reunidas de várias obras dele. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua reforma íntima. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria te convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental. O link está aqui na descrição, tem vídeo bacana lá. Então vai lá, pessoal, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida, mais tarde, lhe abra o santuário da sabedoria. Todas as lições que nós encontramos durante a nossa reencarnação, durante essa estrada evolutiva, todos os momentos difíceis, os momentos dolorosos, na verdade são experiências que vão nos trazer muita sabedoria para o futuro. Pode ser que esse futuro já seja nessa atual reencarnação ou com certeza será para as próximas reencarnações. Nós precisamos entender que todos os momentos difíceis, dolorosos, que nos trazem muita dor e sofrimento, são provas que nós precisamos passar ou podem ser também expiações de erros pretéritos, de erros de reencarnações passadas. Tudo isso está inserido no nosso planejamento reencarnatório, que nós fazemos junto aos mentores quando nós estamos lá no plano espiritual. Então lá nós vamos avaliar quais são as nossas necessidades de evolução, então nós vamos reencarnar nas condições que vão propiciar essa evolução. Muitas vezes, na maioria das vezes, são através de lições duras, difíceis, até porque nós estamos reencarnados no planeta de provas e expiações, que é o local onde essas experiências acontecem. Não apague a tocha da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Quantas vezes nós nos esquecemos da fé, nos esquecemos de agradecer a espiritualidade naqueles momentos bons, na fase boa, e de repente quando essa fase boa vai embora, quando os momentos bons vão embora, então nós corremos desesperados atrás da ajuda do plano espiritual. Óbvio que o plano espiritual, os nossos irmãos maiores, os espíritos de luz, sempre irão nos socorrer quando nós precisamos, porém nós temos que caminhar com fé durante toda a nossa reencarnação. Não importa se nós estamos passando por um momento bom, não importa se nós estamos passando por um momento ruim. A fé nos desígnios de Deus, a fé de que a espiritualidade não erra, a fé que nós
venceremos todos os obstáculos e todas as dificuldades. Devem ser o nosso escudo diário das nossas batalhas diárias. Chico Xavier dizia, né, que os momentos bons e os momentos ruins, eles sempre vêm e vão, mas o que nos mantém em pé é a nossa fé, que tem que ser inabalável, como eu disse, tem que ser o nosso escudo diário para as nossas lutas de todos os dias. Não ambicione do seu vizinho, senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito. Nós temos que esquecer um pouco o materialismo. Óbvio e evidente que nós estamos reencarnados em um planeta material. E é óbvio que a parte material da nossa reencarnação também é importante. O dinheiro que nós ganhamos para sustentar a nossa família, a casa que nós temos, o carro que muitos de nós têm, ou a moto que muitos de nós têm, enfim. Nada disso é errado. Não é errado você ter um bom salário, não é errado você ter uma boa aposentadoria, mas tudo isso não pode determinar os rumos da nossa vida. Nós não podemos ser escravos do materialismo. E sendo assim, nós não temos que ter inveja do nosso vizinho, das pessoas que estão à nossa volta. Essas pessoas têm a necessidade de evolução delas e nós temos a nossa. Cada um tem a sua necessidade de evolução. Então não é porque nós conhecemos uma pessoa que é muito bem sucedida que nós temos que ter inveja, que nós temos que ambicionar aquela vida. Nós temos que cuidar da nossa evolução. Então dessas pessoas ou de qualquer pessoa, o que nós temos que ambicionar são as boas atitudes que elas têm, é o bom caráter que elas têm. É nisso que nós temos que focar, são nesses exemplos que nós temos que nos concentrar. Não permita que os dissabores governem o leme de seu destino. Todos nós temos problemas. Todos nós que estamos reencarnados nesse planeta temos problema. Ah, mas aquela pessoa lá não tem, aquela pessoa tem muito dinheiro, aquela pessoa é rica, ela não tem problema nenhum. Todos nós temos problemas, todos nós somos espíritos em busca de evolução, espíritos imperfeitos e sendo assim, nós temos as nossas fraquezas, os nossos momentos de tristeza, os nossos momentos de dor. Mas esses momentos não podem governar a nossa vida não pode ser pautada em toda a tristeza que nós vivemos até agora. Óbvio, os momentos tristes eles ocorrem para todas as pessoas, mas se a gente pautar a nossa vida de agora em diante nesses problemas que nos trouxeram muita dor e muita tristeza do passado, então a nossa vida, não, a nossa reencarnação, melhor dizendo, não vai ser bem aproveitada, nós não vamos conseguir aproveitar ela da maneira que tem que ser para que a gente possa evoluir, subir um degrauzinho na escada da evolução. Então que a gente possa aprender com os momentos difíceis, com os momentos de dor, mas que a gente possa sair deles pessoas melhores do que quando nós entramos e que essa dor não paute a nossa vida, que a gente não esqueça dos momentos difíceis, é óbvio, até para que a gente possa dar valor aos momentos bons, mas a tristeza realmente não pode pautar a nossa vida. Não entregue o tempo de sua memória às más impressões. Na verdade, essa dica número 5 tem muito a ver com a dica número 4, né, pessoal? As nossas memórias não podem ser pautadas sempre em tudo de ruim que nós vivemos até agora. Muito pelo contrário, as nossas memórias elas têm que ser prioritariamente dos momentos bons. Imagine você que viu um ente querido desencarnar, voltar para a nossa pátria espiritual, para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Imagine a sua vida sendo pautada pelas boas recordações, pelas recordações de amor, pelos bons momentos, ou sendo pautada então pela dor de ver ele partir. É óbvio que nós temos que priorizar
as nossas memórias nas boas coisas, nos bons momentos, nos momentos de amor, nos momentos de felicidade. Só assim nós vamos conseguir passar por essa reencarnação de uma maneira um pouco mais leve, porque lembrando, todo sentimento ruim, todo sentimento de tristeza, além de chegar ao nosso ente querido desencarnado e o prejudicar, isso também atrai obsessores aqui para o nosso lado. Então as nossas memórias não podem ser entregues às más impressões que nós tivemos até agora durante a nossa reencarnação. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Pessoal, nós não podemos esquecer de maneira nenhuma da nossa vida futura, que é a nossa vida espiritual. Óbvio, vou repetir aqui mais uma vez, nós temos sim que cuidar da parte material aqui da nossa reencarnação. Mais uma vez, não tem problema você ter um bom salário, uma boa aposentadoria, um bom carro, uma boa casa, não tem problema nisso. Mas o problema é quando o materialismo toma conta da nossa reencarnação, porque quando esse materialismo chega, a gente esquece por completo dos fundamentos espirituais. Nós nos esquecemos por completo que nós teremos uma vida futura depois que a gente desencarnar. Nós estaremos no plano espiritual e nós temos que cuidar dessa nossa vida espiritual agora. Dependendo de como é a nossa reencarnação, nós poderemos ser prontamente resgatados após desencarnar e ser encaminhados até uma colônia espiritual, ou dependendo de como é a nossa reencarnação agora, nós seremos atraídos até um umbral, onde iremos passar momentos muito difíceis. Então nós não podemos esquecer nunca da nossa vida espiritual, do nosso lado espiritual. Por mais que a gente tenha, sim, então, que cuidar da parte material, não podemos esquecer a parte espiritual. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Pessoal, isso aqui é um grande problema para muitos de nós. Eu acredito que a maioria das pessoas acreditam em Deus e admiram a sua bondade, a sua justiça. Muitas pessoas gostam de demonstrar isso indo até a igreja, indo até o templo, indo até a casa espírita, mas depois que sai dali, tudo aquilo que essa pessoa admira, ela deixa de lado, porque as suas atitudes, seus pensamentos, suas palavras não condizem com aquilo. Eu falo muito isso aqui no canal, sabe, pessoal? Porque muitas pessoas vêm aqui nos comentários e fazem alguns ataques dizendo que são espíritas, mas esse ideal superior que traz admiração nas pessoas tem que corporificar nos seus caminhos. O que isso significa? Tudo aquilo que você admira em relação à espiritualidade, você tem que colocar em prática. Não adianta você ir na igreja, sair de lá e começar a pensar mal das pessoas, ter palavras erradas, atitudes. Não importa você fazer isso também depois que você sair do templo, sair da casa espírita, enfim. Tudo aquilo que nós admiramos e que nós pregamos lá dentro, nós temos que trazer para a nossa vida também. Principalmente na nossa casa, com os nossos familiares. Porque quantas pessoas que nós ouvimos sempre aquela história. A pessoa é muito boa para as outras pessoas que estão lá fora, mas dentro de casa não é. Mas aqui dentro da nossa casa estão as pessoas, os espíritos que são nossos companheiros de jornada mais próximos. Então, se você admira Deus, se você admira a espiritualidade, admira o nosso Mestre Jesus, se você é católico, admira a vida dos santos, você tem que trazer esses ensinamentos para a sua vida. Se você vai lá no centro espírita, você fica maravilhado com as comunicações dos nossos irmãos maiores, você tem que trazer isso para a sua vida. Se você vai no templo, se você fica maravilhado com os ensinamentos que o pastor traz, você tem que trazer esses ensinamentos para a sua vida, porque senão não adianta nada. Não se prenda ao mal, no entanto,
não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que forem atingidos pelo mal. É óbvio e é evidente que nós temos que nos afastar do mal aqui durante a nossa reencarnação, porque o mal, ele atrai os obsessores. Isso aí é um fato, e os obsessores acabam atraindo o mal também. Porém, quantas vezes que nós vemos alguma pessoa que está sofrendo? Essa pessoa que está sofrendo, muitas vezes ela foi vítima do mal, muito provavelmente do mal de uma outra pessoa. E se nós temos condições de ajudar os nossos irmãos que sofrem, nós temos que fazer isso. Mas não entendam que essa ajuda é apenas material. Muitas pessoas que não conhecem o Espiritismo, mas já ouviram falar que o Espiritismo prega muita caridade, pensam que essa caridade é só material, com dinheiro, com alimento, com roupas. Isso também é caridade, mas às vezes a oração é uma forma de caridade, um bom pensamento é uma forma de caridade, às vezes o silêncio é uma forma de caridade quando a gente não tem nada de bom para dizer, às vezes um bom dia é uma forma de caridade, às vezes um bom dia muda completamente o dia de quem o recebe. Então, quando nós vemos um irmão sofrendo, saiba, esse irmão foi vítima do mal. Às vezes o mal que fizeram para ele, ou às vezes até o mal que ele próprio fez. Mas se a gente puder ajudar, pelo menos com uma palavra amiga, vamos lá, vamos ajudar. Cada vez que a gente ajuda alguém, a gente acende uma luz no nosso caminho. Não duvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Vamos entender então aqui esse conceito de justiça. Nós precisamos entender que na espiritualidade não há injustiça. Sempre há a justiça. Deus, ele é amor, ele é justiça. É por isso que existe a reencarnação. A reencarnação é a maior prova da justiça de Deus. Nós erramos, Deus não faz com que a gente queime eternamente no fogo do inferno, porque o inferno não existe. Ele faz com que a gente possa corrigir as nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições através das reencarnações. A justiça existe no universo inteiro, existe na espiritualidade, mas só o amor, ele vai dilatar a obra divina, ele vai fazer com que essa obra divina ela se espalhe. Então o amor, ele pode ser compreendido muitas vezes com respeito. O respeito muitas vezes é uma forma de amor ao próximo. Cristo disse que nós temos que amar uns aos outros, nós temos que amar o nosso próximo. Eu, por exemplo, não sou capaz de amar o próximo assim como Chico Xavier amou, por exemplo, mas eu tento então traduzir esse amor ao próximo, pelo menos em respeito pelos outros. O amor, ele dilata a obra divina, e o amor tem que ser exercido por nós. Se você ainda não é capaz de amar plenamente, pelo menos respeite o seu irmão, o seu semelhante, porque isso também é uma forma de amor ao próximo. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. É óbvio, é evidente que nós estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, onde apesar de haver a prática do bem, o mal prevalece. Aqui nós vemos muitas coisas ruins, nós vemos o mal ainda prevalecendo, nós vemos muitas coisas feias, mas há o belo, há o eterno e há o bom. Isso vocês podem ter certeza. E muitas vezes nós transformamos a nossa realidade no belo, naquilo que é bom, quando nós passamos a cultivar a nossa reforma íntima e a gente passa a ser pessoas melhores, nós passamos a ter pensamentos melhores, atitudes melhores, palavras melhores. E os espíritos nos trazem muitas coisas boas que são eternas, que são belas. O conhecimento em relação à espiritualidade, e nós temos que ter tempo para cultivar isso, nós temos que ter tempo para aprender sobre a espiritualidade. Nós precisamos abandonar um pouco o materialismo para cuidar da nossa parte espiritual.
Então que você tenha sim um tempinho para você conhecer os ensinamentos dos nossos irmãos maiores, que você possa ter um tempinho para refletir sobre os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Isso irá mudar a sua realidade. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.